Arroi! Olá, tchequidores! Tudo bem com vocês? Hoje, continuando a nossa série de vídeos sobre relacionamentos, eu vou falar sobre casamento aqui na República Tcheca. Então, como eu sei que esse tema pode ser um pouquinho longo, eu dividi esse tópico em 3 vídeos. No videozinho de hoje nós vamos falar sobre casamento aqui na República Tcheca, né? No caso, um casamento entre brasileiro e um tcheco. E para esse caso eu vou estar me usando como exemplo. No segundo vídeo eu vou estar falando sobre o visto, né? Como solicitar o visto depois que você já se casou com um tcheco. E a terceira parte, que vai ser o terceiro vídeo, eu vou contar pra vocês algumas curiosidades de casamentos aqui, né? Eu lembro, sabe aquelas coisas que tem no Brasil, de jogar o arroz e tal? Aqui, os tchecos têm as próprias tradições. E eu achei super legal e a gente fez isso tudo no meu casamento. E eu vou compartilhar com vocês o que a gente fez de diferente no nosso casamento, beleza? Eu vou começar esse vídeo já respondendo uma pergunta. Eles perguntaram aonde eu estou localizada, se a igreja que eu estou é um ponto turístico da cidade. Não, eu tô aqui numa das ruas do bairro onde eu moro, né? E aqui é a igreja principal desse bairro. O nome desse bairro é Rusovice, não é nenhuma localização chique, não é nenhum bairro chique, não. Inclusive aqui é conhecida como uma das áreas de cigano da cidade de Brno. Então não tem nada de glamour, tá, gente? Bom, vamos começar então falando sobre o casamento no civil aqui na República Tcheca. Eu vou contar pra vocês agora a experiência que eu tive. E é com essa experiência, uma das minhas amigas se casou aqui no mês de outubro. Ela seguiu esse mesmo processo que eu segui. Então o casamento deu certo e eu vou compartilhar com vocês agora. Bom, então se você tá num relacionamento sério com um tcheco e vocês já decidiram se casar, geralmente quando a gente começa a pesquisar ou procurar, parece que é uma complicação sem fim, que você tem que arrumar um monte de papel e que vai ficar super caro, mas não tem nada disso. Funciona como um casamento no civil normal. Bom, em relação ao casamento, a primeira dica que eu gostaria de dar é que, se vocês puderem, façam tudo com antecedência, porque aqui o meu marido e eu, nós resolvemos tudo em 45 dias. Foi super corrido, a gente não tinha planejado nada, porque a gente não tinha documentação, a gente não tinha agendado nada. Então a primeira dica é: peça para o seu parceiro tcheco entrar em contato, né, no idioma deles, com um Matrica ou com um Místní úřad, que seria uma prefeitura, né? Nós nos casamos na prefeitura da vila onde meu marido cresceu. E eu lembro que no começo ficou muito confuso pra gente. A gente optou por procurar ajuda, né, tentar marcar o casamento em Praga. A gente falou, Praga é mais internacional, eles vão saber e tal. Só que aí não tinha vaga. Tentamos aqui em Brno, só que tava super complicado também, não tava achando vaga. E a gente não tava entendendo a documentação que eles estavam pedindo na época. O que vocês vão precisar de documento? No caso, a pessoa brasileira vai precisar do passaporte, né? O passaporte tem que estar com uma data de validade maior do que 6 meses. Vai precisar da certidão de nascimento apostilada e traduzida. A tradução tem que ser juramentada. Vai precisar também de uma declaração que você é solteiro no Brasil. Essa mesma declaração pode estar escrito que você tem condição mental, né, de estar assumindo o relacionamento e que você está fazendo isso de livre e espontânea vontade. No cartório da minha cidade no Brasil, que é uma cidade bem pequenininha, eles tinham um modelo. A gente pegou um modelo daqui, o marido, eu lembro que ele conseguiu numa Matrica lá em Praga, mas chegando no cartório da minha cidade, eles tinham um modelo próprio. Então eu acredito que no cartório da sua cidade também vai ter esse modelo disponível. E de última hora ele decidiu entrar em contato com o Matrica, né, com a prefeitura lá da vila de onde ele mora, e aí a moça falou: sim, a gente tem a data. Ela nunca tinha feito um casamento internacional, só que ela se disponibilizou a fazer de tudo para ajudar. Inclusive ela deu a dica da gente pegar essa documentação com alguém que já tivesse se casado aqui antes, para ter como um exemplo, para ter um modelo pra gente seguir. E assim ficou tudo mais fácil. Meu marido voltou em Praga, consegui um modelo dessa declaração, eu redigi e mandei para minha família e pedi para que eles pudessem fazer isso para mim no Brasil. E já chegando aqui na República Tcheca, você vai ter que solicitar uma declaração que você está legal no país. Essa declaração tem data de validade para até 7 dias. Então é aconselhável fazer isso com 1 semana de antecedência do casamento. Essa declaração vocês vão pegar na polícia de estrangeiros da sua cidade. Não é na imigração, tá, gente? É na polícia de estrangeiros. No caso das pessoas que não falam nada de tcheco ou não têm o nível B1 ou B2 ainda, será necessário um tradutor juramentado. Bom, em relação aos valores, o que vai ser necessário vai ser o valor do pagamento do tradutor, e vocês também têm que pagar uma taxa na Matrica ou na prefeitura, onde vocês vão fazer o casamento. Em relação aos valores, né, será necessário
pagar uma taxa que seria um protocolo para entrar no casamento. Esse valor, se for casamento entre tcheco e brasileiro, por exemplo, vai ser 2.000 coroas. Se for 2 brasileiros se casando aqui na República Tcheca, geralmente é 3.000 coroas. Mas eu tô falando na data de hoje. Então a dica é, esses valores são de hoje. Vocês têm que confirmar os valores com antecedência. Depois, para marcar o casamento, para agendar, vocês também vão ter que preencher um questionário para entrar no casamento. É os dois que tem que preencher. Essa parte burocrática de escritório, eu deixei toda com meu marido. Porque ela no idioma dele, ele mesmo ia me perguntando e escrevendo tudo em tcheco para ficar mais fácil. Então, para resumir, vocês já fiquem sabendo que para solicitar o casamento, né, depois que vocês decidirem a data e tudo, vocês vão ter que fazer uma solicitação, um protocolo sobre a contratação do casamento. O valor costuma ser entre 2 e 3.000 coroas, né? Vocês também, o casal, né, tem que preencher um questionário para entrar no casamento. E a terceira documentação, que eu aconselho pegar uma semana antes da data, porque tem data de validade, é uma declaração que você está legal no país. Bom, depois que já separou essa documentação toda, que vão vocês dois para fazer o agendamento, né, do casamento, pode vir aí uma primeira diferença cultural. Igual era no meu caso, eles pediram para que eu tirasse o meu nome todo e deixasse só o nome do meu marido no final. E eles ainda queriam o sufixo, né, ová. E eu já não aceitei isso de cara, porque eu não queria perder o meu nome. Hoje eu já sei que tem a possibilidade de tirar o ová, mas em relação se você vai poder manter todos os seus nomes e adicionar o do seu marido, a resposta que ela me deu é que depende. Ela falou assim que vai depender de quantos sobrenomes a pessoa tem. Então é uma coisa a se pensar. O que eles fazem na hora, eles vão te dar opções. No meu caso, eles me deram 5 opções de nomes, mas eu não fiquei feliz com nenhuma delas. Por isso que é muito importante dar uma olhada com antecedência, né? Desde quando o seu parceiro agendar na mátrica ou na prefeitura, para saber quais as possibilidades que vocês vão ter para evitar algum desentendimento, que foi o que aconteceu no meu casamento. E uma outra diferença cultural foi em relação ao sobrenome dos filhos, que já deveria estar na certidão de casamento. E eu também fiquei um pouco assustada, porque na época eles não deram a opção de ter o meu sobrenome e o sobrenome do meu marido. Como a gente não tinha conversado nada sobre isso antes, eu falei pra ele, olha, o que a gente sempre planejou quando falou de casamento é que a gente ia começar a nossa família do zero, com o meu nome e com o seu nome. E agora eles vêm com essa história. Isso é uma coisa muito pessoal, vai de você, da sua história com a sua família e do seu relacionamento com o seu parceiro. E uma outra coisa que, sei lá, pra mim também foi de peso na época, é contar se eu tinha ou não um bom relacionamento com a família do meu parceiro. Porque o que adiantar eu perder toda a minha identidade, né, todo o meu nome, se eu ia estar entrando pra uma família que, sei lá, talvez eu não seria 100% aceita. Então, essa questão de nome e sobrenome é bom comentar para vocês pensarem sobre isso antes do casamento, para evitar os mesmos desentendimentos que eu tive, né? Porque na época foi muito constrangedor, mas a sorte é que a gente já se relacionava há muitos anos, né? Então a gente já se conhecia um pouquinho mais. E aí acabou que não ficou ofensivo para nenhuma das partes. Mas fica aí a dica para quem quer se casar aqui. Verifica as possibilidades de sobrenome que vocês vão ter, no caso se for mulher, né? E verifica também as possibilidades de sobrenome para os seus filhos, porque isso é muito pessoal. Isso depende muito do que você sonhou, né? Depende muito do que você planejou em relação a ter uma família com seu parceiro. Então, para um casamento aqui, como vocês podem ver, não foi tão complicado assim. Parece que vai ser um monte de estresse, um monte de papel, mas não. Eu lembro que com uma semana a gente conseguiu os papéis do Brasil. A gente começou numa segunda, né? Minha mãe começou na segunda e na sexta-feira eu já estava com os papéis aqui em mãos. Uma outra dica que pode ajudar também é que quando vocês contratarem o tradutor, o que a minha mãe fez no Brasil? Depois de apostilar, ela digitalizou tudo e me mandou pro e-mail. Então eu contactei a tradutora que ela já adiantou a tradução. Então na sexta-feira, assim que a gente recebeu a documentação, a tradução juramentada já estava pronta. Eu só precisei de fazer uma cópia de confirma com o original e ela anexou tudo. E eu lembro que na sexta-feira mesmo, meu marido já estava tão desesperado para resolver as coisas do casamento. Na sexta-feira mesmo, ele correu para a vila dele, levou a documentação e a gente conseguiu marcar a data do casamento. Então, para vocês verem que não foi tão difícil assim. Parece que é um pouco confuso, mas no final das contas não é aquele bicho de 7 cabeças. Bom, outra dúvida que eu recebi foi em relação à festa, acessórios. Como eu falei pra vocês, a gente se casou muito rápido. No nosso casamento foram só 15 pessoas daqui
E nós gastamos num total, para vocês terem uma base, de 10 mil reais. A gente reservou um restaurante na vila dele, preparamos 3 tipos de menu, um vegetariano, um com carne de pato e um com carne de vaca. E bebida a gente deixou liberada, mas foi uma coisa super tranquila. O bolo de casamento eu mesma que fiz. O vestido para casamento no civil, né, que eu casei no civil, eu só comprei um vestido longo mesmo. O valor dele não passou de 400 coroas. Eu não gastei muito com o meu casamento. O que ficou mais caro pra gente na época teria sido o restaurante. Mas a gente recebeu presentes de alguns amigos dele. Geralmente aqui o pessoal presenteia com dinheiro. E a gente conseguiu pagar a maioria dos gastos com os presentes que o pessoal deu. E uma outra curiosidade é que a gente quis celebrar de 2 maneiras. Tem o tramvai, né, que é o bonde histórico. A gente contratou esse bonde para celebrar da nossa maneira, né, relembrando a maneira que o meu marido e eu nos conhecemos, que nós nos conhecemos no transporte público. Então a gente convidou só 8 amigos, né, 4 casais, e fizemos um chá colonial dentro desse trem histórico. O passeio durou 2 horas. O passeio durou passando pelas ruas principais da cidade de Brno durante 2 horas. Eu mesma fiz a decoração com uma amiga minha, eu mesma fiz o menu. Foi uma coisa super simples. Eu peguei pão de queijo, coxinha, fiz bolo, fiz relebítico, que é como se fosse um pão com patê tcheco, e foi uma coisa super simples. A gente fez uma decoração básica dentro do tram, a gente levou uma caixa de som, colocou uma musiquinha bem baixinha também, e foi uma coisa super tranquila. E depois que acabou o passeio de trem, a gente foi para um chalé. A gente foi para um chalé numa vila aqui perto de Brno e passamos a noite nesse chalé. Então eu lembro que a gente fez 2 tipos de sopa, né, 2 tipos de caldos, e a gente ficou jogando jogos de mesa e conversando, falando da vida de casal. E assim, eu confesso que esse passeio do trem foi a parte que eu mais gostei assim do nosso casamento, porque foi um momento muito agradável, onde meu marido e eu nós pudemos relembrar, né, quando a gente se conheceu, que a gente se conheceu no transporte público, e também foi uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais da história do relacionamento dos nossos amigos, né, dos nossos amigos mais íntimos aqui, que já eram casados. Então para mim foi um momento assim bem íntimo, bem legal. Bom, sobre o casamento aqui na República Tcheca foi só isso mesmo, não teve nada de tanto glamour como vocês puderam ver no meu casamento. E a documentação, mesmo a gente tendo só 45 dias para organizar, não foi aquele bicho de 7 cabeças. No final deu tudo certo. Em relação à festa, pelo menos dos casamentos que eu participei aqui na República Tcheca, não teve tanta ostentação igual no Brasil. Pelo menos nos casamentos que eu fui aqui, não tem esse tipo de ostentação. E até mesmo a diferença que eu notei foi em relação a cabeleireiro, unha, maquiagem, né? Porque no Brasil, eu lembro que eu me casei na igreja. No Brasil, eu tentei marcar num salão, a moça falou assim: ah, é a maquiagem da noiva? Eu falei: a maquiagem da noiva? Eu falei: acho que tava quase R$1.000. Uma coisa assim, eu falei assim, aí só pra brincar com ela, eu falei assim: então, e se for a maquiagem da sogra? Vai ser de graça? E qual que é a diferença de estar maquiando a noiva ou não? Eu achei um pouquinho assim de exploração. Eu também tenho uma amiga que ela se casou na Eslováquia. A gente estava conversando sobre os nossos casamentos e ela me falou a mesma coisa, que maquiagem, vestido, cabelo, acessório, ficou tudo mais barato. Ela falou que se gastou super pouco para se casar lá, e se ela tivesse se casado no Brasil, que ia ficar um valor exorbitante para mais de R$20.000. Então, sobre festas, organização de eventos, eu acho que é muito pessoal. Vai muito do tanto que você está querendo investir, né? Do tanto que você quer gastar para sua festa de casamento. A minha, como eu falei, foi super simples, e com R$10.000 nós conseguimos fazer o nosso casamento todo e ainda fazer 2 tipos de festa. Bom, então essa foi a minha experiência de casamento com um tcheco aqui na República Tcheca. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira, compartilhando a minha história. Uma coisa que eu sempre faço: se você vai se casar aqui e se o seu parceiro é tcheco, peça para ele tomar as rédeas, né? Pede para ele tomar a frente e já ir resolvendo tudo, porque quando eles resolvem é tudo mais fácil, porque é o idioma deles, é o país deles, é o sistema deles. Então é só eles entrarem em contrato com uma mátrica com antecedência e vai em várias. E não vai em uma não, vai em várias, porque o que aconteceu com a gente na época foi isso: a gente foi em 3 ou 4 lugares e a gente sempre conseguia informações diferentes, tá beleza? Então se liga que no próximo vídeo eu vou falar sobre a minha experiência em solicitar um visto de casamento aqui na República Tcheca. Ahoj, papá, até o próximo vídeo!